Não mudou nada. Não mudou nada. Só a vestimenta. É isso aí, rapaziada. Fala galera, fala pessoal, fala Pedro Reis na área, chegando para falar do empate entre Equador e Brasil pelas eliminatórias sul-americanas. Hoje, se estivéssemos no regulamento passado, muito provavelmente o Brasil estaria fora da zona de classificação para a próxima Copa do Mundo, tá? É que graças a essa bizarrice de aumentar a Copa, o Brasil alternando entre quarto e quinto colocado na tabela não muda muito. Mas a gente vai destrinchar isso. Antes, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, comente a sua opinião sobre esse empate vexatório do Brasil mais uma vez, jogando muito mal. E a estreia do Ancelotti foi isso, né? Então, bora lá, não esquece de deixar o like. Vamos lá pro vídeo. Primeiro de tudo, o que mudou com o Ancelotti e o que vinha acontecendo com o Dorival Júnior? Para mim, a principal mudança e a melhor mudança dela é na vestimenta. Porque é, no mínimo, constrangedor um treinador de futebol estar na seleção brasileira de futebol, o principal cargo do mundo. É constrangedor esse cara estar vestindo um agasalho de treino e uma chuteira. Então já começa daí. Não dá, né? Treinador de futebol de chuteira na beira do gramado, pra mim já perde total a credibilidade. Fica a dica. E vocês sabem de quem que eu tô falando. Hoje ele tá no Corinthians. Não dá. Técnico de chuteira não dá. Então pelo menos o estilo, a estica melhorou. Eu não tô falando isso porque ele é europeu. Não tô nem aí. O técnico do Barcelona de Guayaquil se veste maravilhosamente bem. O Dunga, apesar do mau gosto, se vestia de acordo ali com a função, com o cargo. O Tite tinha suas superstições, mas se vestia ali, botava uma roupa bonita, apresentável. Até outros treinadores, mas de chuteira não dá. Chuteira em dia de jogo não dá. Não dá para não dá para ser o técnico de chuteira, não dá para ter membro da comissão técnica de chuteira, psicólogo de chuteira, não dá. Esquece. Põe um tênis, pelo amor de Deus. Não inventa esse negócio de chuteira em beira de gramado, que isso aí não é coisa. Não é bom. A credibilidade vai lá embaixo. Outra coisa, mas agora de fato, falando sem anedotas. O que mudou? Defensivamente o Brasil melhorou. Isso é um fato. O 0 a 0 de hoje mostra que o Brasil sofreu pouco e melhorou. E para mim essa melhora passa obrigatoriamente por Casimiro. Ele dá a proteção necessária para uma defesa que pela primeira vez estava jogando junto. Por mais que joguem no mesmo país, Marquinhos e o Alex, né, o Alexandro, jogaram juntos pela primeira vez na vida. E foi um bom jogo da dupla de zaga, mas principalmente um bom jogo do Casimiro. Quando tinha 20 minutos do primeiro tempo ali, eu vi uma movimentação do Casimiro fazendo uma cobertura do Alexandro, do lateral. E eu falei, cara, era o que faltava para nossa seleção. Pelo menos defensivamente, o Casimiro era esse cara que faltava. E bizarro, né? Como que eu falei no último vídeo e vou repetir hoje. Como que aqui no Brasil a gente queima jogador em seleção brasileira, né? Qual o sentido do Casimiro passar desde a Copa sem ser convocado? Ele é assustadoramente melhor do que os outros. Tem uma consciência tática, um QI de futebol muito maior do que o dos outros. E hoje o Brasil não tomou nenhum perigo jogando no Equador contra o Equador, que é a vice-líder das eliminatórias. Muito provavelmente não, para mim certamente, porque tinha o Casemiro à frente da defesa, fazendo as coberturas, dando contenção quando precisa dar, às vezes entrando até no meio da zaga, às vezes entrando entre o lateral e o zagueiro, que foi o caso daquela cobertura que ele fez do Alexandre, aquele apoio. É o que faltava. Jogava com o 5, às vezes era o André, às vezes era o João Gomes, às vezes se tentou o Bruno Guimarães como 5 e não é. Para se jogar
com força defensiva é o Casimiro. Isso aí não tenha dúvida. Isso mudou. O Brasil hoje foi defensivamente melhor. Mas de resto, é a mesma seleção do Dorival. Um time sem criatividade no ataque, um time sem força ofensiva, sem velocidade, um time que depende muito de jogada individual. E hoje ficou claro que o Equador colocou dois na cola do Vinícius. O Vinícius dominava, sempre tinha dois próximos a ele. Nunca e nem em determinado momento do jogo, quando o Brasil tentou alternar o lado para cair, o Vinícius no mano conseguiu, porque o Equador sempre colocou o lateral ou ponto, ou o lateral ou meia mais próximo, ou até mesmo o zagueiro da cobertura mais próximo para dobrar em cima do Vinícius. E aí o Vinícius não conseguiu jogar. Como normalmente acontece, né? Na Europa ele passa por isso também. Só que lá tem que se preocupar com o Vinícius, com o Bellingham, com o Rodrigo, com o Mbappé. Aqui não. Aqui é preocupar com o Vinícius e o resto se encaixa. Então o Vinícius tem muito mais dificuldade de jogar na seleção brasileira por isso. Esperar para ver como vai ser aqui na Neoquímica Arena, na terça-feira contra o Paraguai. Mas esse é o jogo da seleção brasileira atual. Dá para cobrar mais? Dá. Por um fator. Eu não fico muito apegado à tradição, a coisas do passado, tal. Somos 5 vezes campeões do mundo e precisamos amassar e atropelar todos. Eu não tenho isso comigo não. Mas se a gente for olhar jogador por jogador, o Brasil tinha a obrigação de pôr a bola no chão, de pensar, de procurar o espaço, de tentar furar o bloqueio adversário. Tinha a obrigação de fazer isso hoje. Agora, se foi uma opção do Ancelotti segurar o jogo, segurar o resultado, até me pareceu isso. Eu vou com um empate aqui, estou enfrentando um adversário dificílimo, fora de casa, que está num momento melhor que o nosso. Fechar a casa, tranquilo, volto com o empate. Para mim o 0-0 tá bom, volto com o empate. E na terça-feira eu garanto a classificação para a Copa. Me passou a impressão que o Ancelotti fez isso, de caso pensado, porque não teve muito tempo para treinar, está conhecendo o ambiente, conhecendo a função, não de treinador, mas a função de treinar uma seleção é uma função diferente de se treinar clube. A experiência que o Ancelotti teve em seleção foi em 94, quando ele era auxiliar do Arrigo Sacchi, na Copa do Mundo, e só. Então ele também está tendo a sua primeira experiência como técnico de seleção. Para ele também é novidade. Então, eu acho que ele optou por isso. Só que jogador por jogador, o Brasil tinha obrigação de jogar melhor, tinha obrigação de propor jogo, tinha obrigação de colocar o time no campo de ataque e não fez em nenhum momento. Nenhum momento do jogo o Brasil conseguiu fazer isso. Então, vamos não dar nome aos bois, mas vamos colocar as coisas às claras na mesa, né? Foi uma seleção defensivamente melhor, ofensivamente nula, que se contentou com o empate e jogador por jogador, escalação por escalação, o Brasil tinha a obrigação sim de atacar o Equador. Olhando o resultado, é um ótimo resultado. Olhando para o contexto de eliminatórias que classificam 6 direto, é um ótimo resultado. Agora, precisa caminhar, precisa de trabalho. Vai ter ali um espaço, sexta descansa, sábado vai a campo, domingo vai a campo, segunda vai a campo, terça joga. Então tem 3 dias ali para fazer alguns ajustes, para entender melhor, para conhecer melhor o jogador, para conhecer melhor algumas características que se encaixam ou que não se encaixam para o jogo de terça-feira, que tomou uma proporção maior do que deveria tomar pela situação do Brasil. O Brasil se perde para o Paraguai na terça, vira caos, vira Deus nos acuda. Vou pegar a classificação aqui para vocês. Eliminatórias da Copa. No momento que se a internet me ajudar, né? Mas no momento em que eu estou gravando o vídeo, Chile e Argentina jogam. Amanhã tem Venezuela e Bolívia, Colômbia e Peru.
Aí é Colômbia e Peru? Isso, Colômbia e Peru, 17h30, 19 horas, Venezuela e Bolívia. Hoje o Brasil é quarto, tem 22 pontos. Argentina líder 34, Equador 24, Paraguai 24, Brasil 22, Uruguai 21, Colômbia 20 e os 6 que vão direto. O sétimo vai para a repescagem, que é a Venezuela, hoje com 15, Bolívia 14, Peru tem 10, Chile 10. E o Chile já está perdendo no momento que eu estou gravando aqui para a Argentina, jogando no Chile. Então vamos lá. Amanhã, Colômbia e Peru. A Colômbia vencendo, ultrapassa o Brasil, vai a quarto, Brasil quinto, Uruguai sexto. Se a gente tivesse o regulamento anterior da Copa do Mundo com 32 seleções, o Brasil muito provavelmente chegaria faltando 3 rodadas para a Copa, 3 rodadas para acabar eliminatórias para a Copa, fora da zona de classificação direta para a Copa do Mundo. Ah, mas está sendo muito hipotético. Tô e não tô, porque o regulamento das eliminatórias não mudou. Então, se a gente for fazer o recorte, hoje o Brasil é a quinta seleção da América do Sul. É a quinta de 10. E isso não te preocupa? Porque a mim preocupa. Preocupa de verdade. E a bizarrice que a FIFA fez de aumentar para 48 seleções a Copa do Mundo, hoje está beneficiando o Brasil. É praticamente impossível o Brasil ficar fora de uma Copa do Mundo. Mas vamos ser hipotéticos, já que estou usando essa palavra agora. Amanhã a Colômbia vence e tal, e aí o Brasil vai pegar o Paraguai aqui na Neoquímica Arena. Vamos colocar que o Brasil empata com o Paraguai aqui. O Paraguai vai a 25, classifica para a Copa. O Brasil vai a 23. A Colômbia joga contra a Argentina. Muito provavelmente a Argentina vai ganhar da Colômbia. A Colômbia ficaria com 23, mesmo número de pontos do Brasil. Mais à frente, o Uruguai vence a Venezuela. O Uruguai vai a 24, passa Brasil e Colômbia. E aí, meus amigos, o Brasil iria para a última um empate na terça-feira. O Brasil provavelmente iria para as duas últimas rodadas contra Chile e Bolívia na altitude. Chile em casa e Bolívia na altitude. Na sexta colocação. Na sexta colocação. É muito difícil o Brasil ficar fora. Mas se classificar em sexto é um vexame. Mesmo o Ancelotti pegando agora, é um vexame o Brasil se classificar em sexto. Porque assim, vamos colocar amanhã, a Venezuela perde, fica com 15 pontos, o Brasil tem 22, faltam 9, pode ir no máximo a 24. O Brasil com um tropeço da Venezuela até o fim das eliminatórias, a Venezuela joga contra a Argentina ainda na penúltima rodada, o Brasil estaria dentro. A Bolívia pega o Chile em casa, a Venezuela amanhã, então os dois meio que se matam. Então, assim, muito provavelmente o Brasil vai estar classificado, mesmo se perder os 3 jogos. Mas fica o aviso, fica o recado, que hoje, hipoteticamente, o Brasil pode estar fora da próxima Copa do Mundo. Mas não vai ficar.